Eu sou Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social, das disciplinas de Introdução ao Serviço Social e Questão Social na Contemporaneidade. No encontro de hoje, nós vamos continuar com as aulas revisionais de todo o conteúdo que nós já vimos no decorrer dessas duas disciplinas. Nos outros dois vídeos passados, nós vimos uma definição da profissão de serviço social, um conceito da profissão de serviço social, e vimos também um outro vídeo onde colocava os 4 elementos principais do serviço social, da profissão nossa de serviço social, que são o projeto ético-político do serviço social, as 3 dimensões constitutivas da profissão, teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Vimos também alguns órgãos de representação da nossa categoria profissional, CREA, CEFES, hoje a gente vai ver mais alguns. E vimos também sobre o nosso objeto da profissão, que é a questão social. Então, 4 elementos importantíssimos para o serviço social. E hoje eu quero esmiuçar um pouquinho mais sobre esse vídeo que a gente viu, esse último vídeo que nós vimos sobre a materialização da profissão de serviço social. E eu preparei então aqui para estar falando uma questão muito importante, que é sobre o projeto ético-político. São os valores do projeto ético-político. Esses valores têm que ficar muito claros e incorporados em vocês acadêmicos e para que no futuro, quando se tornem assistentes sociais, tenha esses valores muito enraizados dentro do seu fazer profissional. Lembrando que o nosso projeto ético-político, ele visa responder uma pergunta: qual é a sociedade que nós, enquanto categoria profissional, queremos ter, queremos fazer, né? E esse projeto ético-político, então, ele é voltado, esse projeto profissional, né, do serviço social, ele é voltado à questão de valores centrais. Então, eu elenquei os 6 valores principais aqui no nosso quadro. Vocês podem estar anotando nos cadernos de vocês todo esse conteúdo do quadro, para que vocês tenham facilidade depois para estudos de avaliações. E eu coloquei aqui, então, 6 principais valores do nosso projeto ético-político, que é a questão da cidadania, tá? No nosso fazer profissional, nós fazemos com que as pessoas exerçam a sua cidadania, né? Nós vamos intervir, vamos trabalhar para que as pessoas sejam cidadãos na sua completude, tá? A questão da liberdade, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, todos os tipos de liberdade sexual, né? Todos os tipos de liberdade que tornam o ser humano uma pessoa feliz. A questão da emancipação, da pessoa chegar num nível que ela não necessite mais assistência social, mas que ela consiga que, com suas próprias pernas, dentro desse sistema capitalista, conseguir se virar, né? Ter uma boa condição de vida, conseguir de forma completa ter uma vida digna, né? A questão da democracia, né? Que é essa questão de nós termos os espaços, nós, classe trabalhadora, temos os espaços adequados para expressarmos as nossas opiniões acerca do nosso país e acerca de qualquer situação que se vivencie na sociedade. Nós, assistentes sociais, nós trabalhamos dentro dos mais diversos ambientes de trabalho, e dentro desses ambientes também nós temos que primar para que a democracia nesses ambientes também aconteça, onde as pessoas sejam ouvidas de fato e a sua opinião levada em consideração. A questão da justiça social, esse é um dos valores principais do projeto ético-político, porque nós lutamos por um mundo mais justo, né? A categoria dos assistentes sociais almeja um mundo mais justo, com uma desigualdade social menor, né? E a questão da resistência. A resistência não no sentido de cometer atos de violência, ou de cometer algum tipo de ilegalidade, mas no sentido realmente de existir, no sentido de manter os direitos sociais que a população, que a classe trabalhadora já possui, e lutar para que essa classe trabalhadora adquira novos direitos sociais também. Então, essa resistência é contra tudo que prejudique a classe trabalhadora de alguma forma.
certo? Então, essas 6 palavrinhas vocês têm que ter muito bem claras, muito bem entendidas e muito bem enraizadas em vocês enquanto futuros assistentes sociais. E aí depois aí no nosso quadrinho nós vamos ter os órgãos de representação, certo? Então vocês já conheciam 2 que eu apresentei em outros encontros, que é o Cefes, o Conselho Federal de Serviço Social, né? Que ele então supervisiona todos os conselhos regionais e ele também faz julgamentos quando é necessário, no sentido de verificar qualquer situação que não foi conseguido ser resolvida a nível estadual, né? E então tem esse objetivo de estar fazendo toda esse trabalho de supervisão dos conselhos regionais de serviço social e também de fiscalização de todas as questões no âmbito da profissão de serviço social a nível federal. Aí nós temos os conselhos regionais de serviço social, aos quais todos os bacharéis em serviço social deverão requisitar inscrição nesses conselhos e estarem subordinados às notas técnicas, às orientações desses conselhos acerca dos temas que vão acontecendo na sociedade, né? E no caso de Santa Catarina, nós somos o 12º CRES, né? Nós somos o estado número 12 de CRES. Então também tem essa função de fiscalizar e orientar a profissão no âmbito daquele estado, tá? E nós vamos ter a ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, que tem a função exatamente de estar coordenando todo o ensino do serviço social a nível de Brasil, né? Então todas as orientações em relação às diretrizes curriculares, todas as orientações no sentido do ensino e da pesquisa em serviço social estão subordinadas à ABEPS, certo? E a INESSO, que é a Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social, que é uma organização dos estudantes de serviço social. Esses estudantes costumam coordenar ações no sentido, coordenar e executar ações no sentido também de resistência, de posicionamento ético-político frente às questões que vão acontecendo na sociedade brasileira, certo? E, por fim, então, vamos ver neste vídeo onde trabalham os assistentes sociais. Eu já tinha falado em aula presencial algumas questões referentes a esses campos de trabalho, no entanto, estou revisando aqui neste vídeo para que a gente tenha clareza de todos os espaços onde o assistente social pode trabalhar. Eu coloquei aqui alguns que são os principais, né? Os principais espaços de atuação do assistente social. Então, nós temos o campo sócio-jurídico, que lugares são esses onde o assistente social trabalha? São as promotorias de Ministério Público, são os tribunais de justiça, né, os fóruns, né, especialmente nas varas de família, certo? Onde o assistente social vai trabalhar com N situações, né, como por exemplo, destituição de poder familiar em relação a alguma criança, processos de adoção, mediação familiar, né, o assistente social vai trabalhar dentro das áreas de família com esses setores. E também delegacias de polícia. Tem alguns estados onde, especialmente nas delegacias especializadas em violência contra a mulher, idoso, criança e adolescente, tem assistentes sociais trabalhando, certo? Nós temos também as empresas privadas, né? Então, existem legislações na questão dos ISOs, né? Das certificações internacionais para que hajam as exportações, onde é exigido um trabalho social com os funcionários, ou como as empresas gostam de chamar, colaboradores, né? Então, o assistente social ele atua também nas empresas privadas no sentido de fazer esse trabalho social com a classe trabalhadora, minimizando um pouco essa questão, muitas vezes, de salários baixos, né, e trazendo uma condição melhor de vida para a classe trabalhadora daquela empresa. No setor de saúde, então, nós temos políticas públicas onde o assistente social trabalha também, né, como, por exemplo, o setor de saúde, né, o assistente social trabalha em diversos ambientes do setor de saúde, como CAPS,
como vigilância epidemiológica, hospitais, tá? Vários ambientes de trabalho na área da saúde que o assistente social trabalha. Na educação, esse âmbito da questão do assistente social na educação é bem novo, foi aprovado em lei federal no ano passado. No entanto, já tinha alguns municípios a nível de Brasil que tinham essa prática de ter o assistente social no trabalho nas escolas também, dentro do setor educacional, fazendo essa ponta entre escola e família, que é ainda uma lacuna que precisa ser preenchida e que precisa ser, de fato, melhorado esse relacionamento entre a escola e a família, e aí entra o assistente social. A própria política de assistência social, aqui no quadrinho, tá bem aqui embaixo, ó, tá aparecendo, acho que metadinha, que eu vou mostrar, assistência social, tá? Que é uma das principais políticas públicas que nos emprega, né? A assistência social, onde o assistente social vai trabalhar, então, nos CRAS, nos CREAS, onde vai trabalhar na alta complexidade, que a gente chama que são as casas de acolhimento, como a Casa de Passagem, que trabalha com moradores de rua, como as casas lares, que trabalham com idosos, né, que precisaram ser acolhidos por questões de violência ou de perca de vínculos familiares. Também Casa Lar de Crianças e Adolescentes, que são aquelas crianças que vão ser destituído do poder familiar ou que já foram destituídas e que estão em processo de adoção. Família Acolhedora, que é uma modalidade onde as famílias ficam com crianças, adolescentes ou idosos, né, em seus lares. Também tem o assistente social trabalhando com essas famílias. Nós vamos ter também, por exemplo, no caso aqui de Caçador, o acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência doméstica, né? Então, nós temos vários tipos de acolhimento na área da assistência social, onde o assistente social trabalha. E aí nós temos uma outra política pública importante de campo de trabalho para o assistente social, que é a política pública de habitação. Então, é imprescindível o trabalho do assistente social dentro da política pública de habitação, tanto nos projetos de novos conjuntos habitacionais, como na seleção das famílias que vão estar habitando esses locais, como também quando chega alguma demanda de falta de habitação, que é um direito constitucional, esse assistente social, então, ele toma, faz as suas intervenções no sentido de solucionar o problema junto ao poder público da falta de habitação também, ou de moradias precárias, se for o caso. Também temos a questão do campo de trabalho em movimentos sociais. Então, todas as vezes que grupos da sociedade se organizam no sentido de lutar a fim de resolver alguma questão social, também é um campo onde o assistente social pode atuar, certo? Por exemplo, o movimento dos sem-teto, que tem, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem os movimento social dos sem-teto. São grupos de pessoas que se organizam em movimentos na luta por moradias, ou moradias adequadas, ou luta para que haja moradias de fato mesmo. E também nós vamos ter o setor de trabalho, que é o terceiro setor, que são as ONGs, né, as cooperativas, as associações, vários exemplos de locais de trabalho assim nesse sentido do terceiro setor, certo? Pessoal, espero ter ajudado a clarear um pouquinho mais nesses 3 vídeos, que esse é o terceiro. Eu estou falando de como é a profissão do serviço social nos dias de hoje, beleza? Então anotem tudo que está escrito neste quadrinho para que vocês possam fazer o estudo para as avaliações.